todos, sejam todos bem-vindos. De novo. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite aos que estão pela internet. E vamos à nossa psicografia da noite. Suaves esperanças. Suaves esperanças da alma, que acalma e que nunca se cansa, que começa como uma criança, que sorri e é feliz com amor. Suave é a vida com Deus, que dá vida aqui e acolá, que desnuda a alma cansada, que nos traz a força para lutar. Santificado é o nome dele, que nos deu Jesus e a fé, que nos faz amigos e anima, e que sempre nos coloca de pé. Ó meu Deus, somos seus sempre, e caminhamos para sempre contigo. Tu és para sempre nosso guia, e sempre será o nosso bom amigo. O amigo que és para sempre, a força que nos empurra para frente, a esperança que nos acalma a alma, que nos traz o amor que se sente. Glorificado és, ó meu Deus, que alegria sentimos em louvar-te. Nos alegramos em sempre sentir-te. Nos fortalecemos em sempre amar-te. Essa foi uma mensagem recebida no dia 12 de fevereiro pela médium Marta. E vamos à nossa prece da noite. E neste momento, vamos elevar nossos pensamentos até nosso Mestre Jesus. Querido Mestre, agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos nessa casa bendita, reunidos em seu nome, para aprendermos um pouco mais. Nos abençoe com todo o seu amor. Nos envolva nessa noite, para que possamos aprender um pouco mais com as palavras que serão ditas aqui hoje. Vamos vibrar pelo nosso irmão Estevão, que fará o Evangelho de hoje. Nos abençoe e proteja, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Contar um pequeno caso para vocês. Há algum tempo atrás eu estava conversando com o Carlos, nosso irmão Carlos aqui da casa, e eu disse para ele que às vezes eu venho aqui fazer a palestra e os temas da pandemia para cá, a casa deixou de indicar os temas e acabou deixando sempre como tema livre. E naturalmente eu acabei, sempre que eu venho falar, eu acabo escolhendo algum tema mais relacionado ao Livro dos Espíritos, porque me é um livro, um assunto que me é mais fácil de conversar. E eu disse para ele, Carlos, é engraçado porque eu sempre acabo direcionando para o Livro dos Espíritos e dificilmente eu consigo falar sobre o Evangelho. O Evangelho em si, para mim, é algo que eu sinto que me falta o conhecimento. E ele contou algumas histórias dele, lá do início dele aqui na nossa casa e tudo mais, e fiquei com isso na cabeça. Na semana passada, eu estava escalado para fazer a palestra no final do mês. Na semana passada, o Carlos veio e me disse que ele não poderia fazer a palestra hoje, que era ele que estava escalado. Perguntou se eu poderia fazer. Na hora, pensei, não, tudo bem, eu antecipo. Na hora que eu falei para ele sair daqui da casa, eu pensei que eu vou falar o tema que eu já estava pensando em falar. Eu falei, não posso, porque vai ser Páscoa. Então eu vou ter que falar sobre esse assunto. Então é engraçado como é que de alguma forma a gente é direcionado. Então eu peço paciência, eu peço compreensão de vocês, porque para mim é um assunto mais difícil de falar, abordar especificamente o Evangelho. Bom, para quem não tem ainda tanto contato com a doutrina, ou para quem
ainda está iniciando os estudos, é interessante a gente mencionar o seguinte, que o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele é o terceiro livro, por ordem cronológica, da codificação. Então, primeiro Allan Kardec codificou o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, e em terceiro foi o Evangelho segundo o Espiritismo. E na capa do Evangelho segundo o Espiritismo, ele escreveu uma frase: não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, a análise, a interpretação que o Espiritismo dá do Evangelho, ela é sempre uma análise que passa pelo crivo da razão. Então, o Espiritismo, ele tem essa... ele é um tripé, né, da ciência, filosofia e religião. Então, a gente sempre vai fazer essa análise do Evangelho, sempre no crivo da razão. E no início, na introdução, o primeiro parágrafo da obra, ele diz o seguinte, que podem se dividir as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes: os atos comuns na vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensinamento moral. E o que ele diz é o seguinte, que as 4 primeiras partes do temas em si do Evangelho sempre foram motivos de muita discussão entre as religiões que seguem o cristianismo. Mas que a última, que são o ensinamento moral, essa não. Essa é a única parte que une toda a comunidade cristã. Então, o Espiritismo em si, ele vai focar sempre nessa parte, no que é o interessante do ensinamento moral. E não vai ficar discutindo ritos, não vai ficar discutindo palavras, mas o que quis dizer foi isso, o que quis dizer foi aquilo. Não. O Espiritismo, ele sempre vai se focar no ensinamento moral e no que a gente pode tirar de útil para a nossa vida. Ele, na verdade, ele é um código de moral, ele é um código de conduta. Então, esse em si é o foco do Evangelho, a análise do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, para a gente entrar no tema especificamente dessa noite, que é a Páscoa, a gente não tem como falar da Páscoa, da vivência da Páscoa do cristianismo sem retroagir 1400 anos da época de Cristo, porque a Páscoa em si, ela é uma tradição que ela foi herdada do judaísmo. O que significa Páscoa? Ela é peça, no hebraico, significa saltar, significa pular. Os hebreus, eles viviam no Egito, escravizados sob o regime da escravidão. Não era uma escravidão exatamente como a gente pensa, que, sabe, como se fossem realmente servos que só tinham o intuito de servir ao senhor deles. Não. A questão é que eles não eram livres, eles não podiam sair do Egito, eles não poderiam ir para outros lugares, e eles tinham esse desejo de seguir para uma terra prometida, uma terra que fosse deles propriamente. E na 10ª praga do Egito, foi dito o seguinte, que um anjo da morte desceria no Egito e ele iria ceifar a vida do primogênito de cada casa, inclusive dos animais. Então todos os filhos mais velhos de todas as casas morreriam. E o anjo da morte só não entraria nas casas em que tivesse uma marca do sangue do cordeiro na porta. Então, na época, Moisés orientou o povo hebreu de que matassem o cordeiro naquela ocasião, fizessem a marca do sangue, porque ali iria iniciar a jornada deles, a sair do Êxodo. Isso está narrado no Velho Testamento, na parte do Êxodo. Então, depois dessa passagem, da saída deles do Egito, que em hebraico significa Mitzrayim, que é o estreito, né? Então eles saíram daquela terra do estreito e foram, de fato, para a terra prometida por Deus para eles. E aquilo, durante 1400 anos, virou uma tradição entre os judeus, que uma vez por ano, no início da primavera, então é sempre marcado com essa questão, até inclusive, do retorno em si da vida
né, quando as plantas voltam à vida após aquele inverno castigante, eles comemoravam a Páscoa para relembrar em si os seus antepassados e rememorar e reverenciar todo o esforço que eles tiveram nesse êxodo, nessa migração. E algumas coisas que fazem parte dessa tradição judaica, que ainda hoje ela é comemorada principalmente pelos judeus ortodoxos, é o pão ázimo, ou seja, é aquele pão sem fermento, e ele representa o quê? Ele representa a pressa, a oportunidade que eles tiveram. Eles não tiveram tempo de preparar os alimentos, eles precisavam... Aquele era o momento de sair do Egito, em que o faraó em si entendeu que contra aquele Deus que estava ceifando a vida dos primogênitos não tinha como lutar contra. Então ele liberou o povo hebreu para sair, mas eles tinham que fazer o quê? Isso, com pressa. Então eles comiam, né, nessa cerimônia o pão ázimo, que era o pão sem o fermento, a erva amarga, que representava o quê? O sofrimento, a aridez do deserto, do período da passagem em si até a Terra Prometida, e principalmente o cordeiro. O cordeiro, ele tem uma questão interessante do cordeiro, que as famílias, na hora de comemorar a Páscoa, eles tinham que adquirir um cordeiro, ele tinha que ser um cordeiro de no máximo um ano de vida, então ele era praticamente um filhote, e durante 3 dias eles tinham que conviver com aquele cordeiro dentro das casas deles. Então, as crianças brincavam ali com o cordeiro, as pessoas criavam um certo afeto com aquele cordeiro e depois elas tinham que sacrificar. Então a Páscoa sempre teve, de certa forma, um contexto do sofrimento em si, de lembrar o sofrimento dos antepassados. Não tinha a ver tanto com a notação atual que a gente dá de coelho da Páscoa, de chocolate. Chocolate é uma coisa divina, jamais eu falaria mal de chocolate, mas o foco da Páscoa em si ele foi um pouco deturpado de lá para cá. Mas aí, trazendo para a época de Cristo, 1400 anos depois do Êxodo, né, como que funcionava a comemoração da Páscoa? Os judeus que moravam mais ou menos ali nas redondezas de Jerusalém, até 3 dias de distância de caminhada, eles iam até Jerusalém para comemorar a Páscoa lá. Então era uma época em que todos os judeus de todas todas as linhagens dos judeus, eles iam até Jerusalém para comemorar. Jesus era um judeu. E assim como todos os judeus, Jesus também ia a Jerusalém para as comemorações, inclusive da Páscoa. No ano em si, no 3º ano da pregação do Cristo, ele já estava há 3 anos divulgando a Boa Nova, ele já estava há 3 anos convivendo com os apóstolos, tentando passar os ensinamentos dele, já existia aquela certa desconfiança de que Jesus de fato era o Messias prometido, aquele que ia tirar o povo hebreu do jugo ali, dos próprios judeus e também dos romanos, começou a criar aquele burburinho. Ele curava os doentes, ele dava amparo para aquele povo mais sofrido daquela época, que não tinha a quem recorrer. Cristo foi, de certa forma, um raio de esperança para eles. Então aquela notícia foi se espalhando durante esses 3 anos. E naquela Páscoa em si, pouco antes de chegar a Jerusalém, ele vai dormir na casa de Lázaro e ressuscita Lázaro. Isso foi uma coisa que eles entenderam aí o poder de Jesus, porque Jesus tinha um domínio sobre a matéria nunca visto antes. Então, eles pensaram, poxa, agora nós estamos indo para Jerusalém, Jesus tem esse poder de ressuscitar os mortos, que exército vai poder ir contra um poder desses? Então todos, inclusive os próprios discípulos, mesmo depois de 3 anos convivendo com o mestre, eles ainda não haviam entendido qual era efetivamente o reino, qual era efetivamente a mensagem que Cristo tinha vindo trazer para a gente. E então ele, de certa forma, ele era esperança para aqueles pobres, para aquelas pessoas mais sofridas e que
ainda não tinham entendido exatamente qual era o sentido da mensagem do Cristo, e ele era o temor para aqueles que detinham poder naquela época. Então, a entrada de Jesus em Jerusalém foi algo que é narrado ali na Bíblia como, algo apoteótico, e Lázaro Redivivo, né, no livro Lázaro Redivivo, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo irmão X, ele relata essa entrada, e ele até comenta que é interessante que quando eles estavam entrando, Jesus, até mesmo muito prudente, que ele já quis ali mesmo já passar a mensagem. Ele não chegou com cavalos, ele não chegou com rodeado de armas, não, ele chegou montado num burrico. Então ali ele já estava tentando passar a primeira mensagem para aquelas pessoas que um dia viriam a seguir ele, inclusive aos próprios discípulos. E as pessoas em volta perguntavam para os discípulos, quando é que ele vai dar ordem, né? Quando que vai ser o momento em que nós vamos de fato pegar em armas e tirar os romanos daqui e acabar com esse jugo dos fariseus e desses judeus que têm o poder e que estão nos oprimindo. E aí os próprios apóstolos, eles se envaideceram com aquela situação, vendo o povo ali, saudando eles se envaideceram falando, olha, ele marcou uma reunião para hoje à noite, eu acho que ali ele vai passar as instruções. E Cristo, muito sábio, observava isso e tudo. O que aconteceu? Ele estava preparando para a última ceia. Ele estava preparando os apóstolos para aquela última ceia e para uma lição efetiva do que ele tinha vindo trazer ao mundo. Qual era efetivamente a mensagem, qual era o reino que ele estava vindo trazer, que não era em si um reino das armas, o reino do poder mundano. Então ali na última ceia, Jesus inicia em si, de fato, a transformação dos apóstolos. O que ele faz? Ele se ajoelha, ele, o mais poderoso dentre eles, ele viu que os apóstolos já estavam ali discutindo quem é que ia sentado ao lado dele, ou seja, quem que seria como se fosse o braço direito. Eles já estavam se envaidecendo. Jesus fez o quê? Foi lá e lavou os pés dos discípulos, mostrando, na verdade, que o verdadeiro poder, o poder que é capaz de conquistar os corações, a fidelidade das pessoas, não tem a ver com o poder mundano. Porque esse poder mundano, a partir do momento em que os seres em si eles são chamados para fazer o testemunho ou para de fato levar até as últimas consequências essa fidelidade, cada um busca o seu próprio interesse. Mas quando as pessoas estão fidelizadas efetivamente de coração, elas levam isso até a última consequência. Então Jesus estava fazendo o quê? Mostrando que o verdadeiro poder está no servir. Tá? Em ser o útil, em ser o consolador daqueles que estão, de certa forma, numa parte da trajetória anterior a dele. Jesus já era um espírito puro há 4 bilhões e meio de anos atrás, quando ele ficou encarregado da constituição desse planeta. Ele em si, ele não precisava passar pela vida da matéria, pela dor, mas o que Jesus estava mostrando, na verdade, é que quem tem mais poder é aquele que mais serve, é aquele que tem mais responsabilidade com aqueles que ainda estão menos evoluídos. Então, essa lição que Jesus dá ali, lavando os pés dos discípulos, foi para, de fato, colocar uma semente neles que ela teria que ser geminada mais à frente. Nessa cerimônia tem uma parte interessante que é em relação a Pedro. Pedro era um apóstolo, de certa forma ele era endurecido, ele era muito firme nas suas convicções, ele era muito virtuoso, mas ele era aquele apóstolo que ele de certa forma apontava para o defeito dos outros. Então ele falava, você não tem moral para estar perto do mestre, você não poderia... Quem é você? Você é uma prostituta? Você é um cobrador de impostos? Então Pedro era aquele que gostava de certa forma, apontar o defeito dos outros. Faltava o quê para Pedro? Faltava a indulgência, faltava a humildade de saber que ele mesmo era falho. Então, quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, Pedro faz o quê? Fala, os meus pés você não vai lavar.
dos outros aqui, desses ingratos, falando inclusive dos outros apóstolos, dos outros você lavou, eles deixaram você lavar, eu não vou deixar. E Jesus fala o que, Pedro? Se você não me deixar lavar seus pés, você não tem parte comigo. Ou seja, convidando Pedro, de fato, a refletir sobre a própria humildade. Nesse mesmo momento, Jesus, já sabendo que Judas iria trair ele, porque Jesus já sabia disso, ainda assim, Jesus faz o quê? Partilha com ele, oferecendo o primeiro pedaço, igual o primeiro pedaço de bolo que a gente oferece no aniversário aqui, naquela época, naquela tradição, o primeiro pedaço também, na hora de você fazer a partilha ali dos alimentos da Páscoa, era também para uma pessoa muito querida, e Jesus estava mostrando a Judas que, Judas, independente do que aconteça, eu te amo. Bom, na sequência a gente tem aquela questão da negação de Pedro, e Pedro, mais uma vez, Pedro estava sendo lapidado, porque Jesus sabia que ele precisava de Pedro, ele era, de certa forma, aquele que ia manter a coesão do grupo e fazer a mensagem do Cristo chegar até hoje. Então Jesus, sabendo disso, sabia que Pedro precisava ser lapidado. Então, num momento em que Pedro fala que não, eu jamais, eu iria até as últimas consequências com você, Jesus avisa, fala, você, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Porque Pedro foi chamado ao testemunho e ainda não tinha efetivamente acordado espiritualmente para qual era a mensagem do Cristo. Bom, na sequência, Judas em si já tinha traído, né? Existe uma certa discussão com relação a isso, porque a gente fala que é traído quem não sabe, né? Cristo já sabia que Judas iria, de certa forma, tentar conseguir o poder, conquistar o poder, porque ele não acreditava naquele poder pacífico de Jesus. Ele acreditava que o poder precisava ser conquistado primeiro pelas armas, para depois, a intenção de Judas era depois entregar o poder a Cristo, para que ele pudesse seguir com a boa nova dele. Mas acabou entregando Jesus aos romanos, e já julgado com a coroa de espinhos, a gente tem aquela passagem em que Pilatos apresenta Jesus à multidão, já condenado, e ele diz o quê? Eis o homem. Mesmo Pilatos, se nós formos pensar bem, o que ele estava fazendo ali era praticamente tacando um fermento naquilo, na história de Jesus. Pilatos também teve um papel fundamental naquela história. E quando ele mostra, eis o homem, de fato ele estava mostrando, olha o homem na sua plenitude, em todo o seu potencial. Tudo bem, subjugado, iria ser torturado, iria morrer numa cruz, mas ainda assim amando a todos, ainda assim não se rebelando contra ninguém, amando incondicionalmente a todos nós. E esse é, de fato, o potencial que todos nós temos, o potencial crístico. Um dia todos nós seremos como Cristo. Mas nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo a passagem. Assim como no Egito, lá atrás, os hebreus saíram da terra estreita, né, do Mitzrayim, para a terra da liberdade, o que o Espiritismo nos diz é o quê? Que assim também é com a humanidade, com todos nós, no momento em que nós despertamos espiritualmente, nós saímos da estreiteza da vida material e nós passamos para a grandiosidade, para a vida abundante da vida material. Mas essa transição, essa passagem, ela não é uma passagem sem sofrimentos. Ela é uma passagem que envolve o desapego, envolve o próprio apagar de si mesmo e a entrega de si mesmo às leis de Deus. Jesus nos ensinou isso o tempo inteiro. Com relação à crucificação, eu acho que é de longe a parte mais difícil de ser interpretada ou falada, porque a própria imagem do Cristo na cruz, ela já é algo que nos remete a uma sensação de culpa, mesmo a gente sem saber o porquê. Entender e tirar a lição moral ali daquela passagem, ela é uma coisa muito difícil. E para isso eu vou tentar recorrer aqui a um texto
eu peço a atenção de vocês, ele chama O Anjo Solitário. Ele é um trecho do livro Estante da Vida, também do Irmão X, psicografado por Chico Xavier. E ele conta um detalhe a respeito daquele momento em si da crucificação. Enquanto o mestre agonizava na cruz, rasgou-se o céu em Jerusalém e entidades angélicas, em grupos extensos, desceram sobre o Calvário doloroso. Na poeira escura do chão, a maldade e a ignorância expeliam trevas demasiadamente compactas para que alguém pudesse divisar as manifestações sublimes. Fios de claridade indefinível passavam a ligar o madeiro ao firmamento, embora a tempestade se anunciasse à distância. O Cristo, de alma sedenta e opressa, contemplava a celeste paisagem, aureolado pela glória que lhe bafejava a fronte de herói. E os emissários do paraíso chegavam, em bandos, a entoar cânticos de amor e reconhecimento que os tímpanos humanos jamais poderiam perceber. Então a gente consegue imaginar o que era aquele momento da crucificação de Cristo, a quantidade de entidades dos planos mais elevados da espiritualidade que estavam ali a consolar o próprio mestre e aguardar o retorno dele à pátria espiritual, que é onde efetivamente estava o reino dele. E os anjos de ternura rodearam-lhe o peito ferido, como que a insufladores energias novas, como que a lhe insuflar energias novas. Os portadores da consolação ungiram-lhe os pés sangrentos com suave bálsamo. Os embaixadores da harmonia, sobraçando instrumentos delicados, formavam coroa viva ao redor de sua atribulada cabeça, desferindo comovedoras melodias a se espalharem por bênçãos de perdão sobre a turba amotinada. Os emissários da beleza teceram guirlandas de rosas e lírios sutis, adornando a cruz ingrata. Os distribuidores de justiça, depois de lhe oscularem as mãos quase hirtas, iniciaram a catalogação dos culpados para chamá-los a esclarecimentos, a reajustes em tempo divino. Os doadores de carinho e a assembleia encantadora postaram-se à frente dele e acariciavam-lhe os cabelos empastados de sangue. Os enviados da luz acenderam focos brilhantes nas chagas doloridas, fazendo-lhe olvidar o sofrimento. Trabalhavam os mensageiros do céu em torno do sublime condutor dos homens, aliviando e exaltando-o, como a lhe pregarem o banquete da ressurreição, quando um anjo aureolado de intraduzível esplendor apareceu, solitário, descendo do império magnificente da altura. Não trazia seguidores e, em se abeirando do Senhor, beijou-lhe os pés, entre respeitoso e enternecido. Não se deteve na ociosa contemplação da tarefa, que naturalmente cabia aos companheiros, mas procurou os olhos de Jesus dentro de uma ansiedade que se observara em nenhum dos outros, que não se observara em nenhum dos outros. Dir-se-ia que o novo representante do Pai compassivo desejava conhecer a vontade do Mestre antes de tudo, ou seja, esse anjo solitário ele aguardou e ele ficou esperando o olhar do Cristo chamar ele. E, em êxtase, elevou-se do solo em que pousara os braços do madeiro afrontoso. Enlaçou o busto do inesquecível subliciado com inexcedível carinho e colocou por um instante o ouvido atento em seus lábios, que balbuciavam de leve. Jesus pronunciou algo que os demais não escutaram distintamente. O mensageiro solitário desprendeu-se, então, do lenho duro, revelando olhos serenos e úmidos, e de imediato desceu o monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando Judas, a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Ou seja, Cristo ali, no momento da morte, sofrendo, aquele anjo chegou, encostou os ouvidos nos lábios do Cristo e ouviu a ordem do Cristo. Qual foi a ordem do Cristo? Vá amparar Judas, porque ele está se suicidando. Se os homens não lhe viram a expressão de grandeza e misericórdia, os querubins em serviço também não lhe notaram a ausência. Mas, suspenso no martírio, Jesus contemplava o confiante, acompanhando-lhe a excelsa missão em silêncio. Esse era o anjo divino da caridade. Então, essa, de certa forma, é a maior lição que a gente tem que ter. O amor incondicional que Cristo teve por todos nós, inclusive por Judas.
principalmente por Judas. Inclusive no livro Coração e Vida, psicografado sempre por Chico Xavier, claro, Maria Dolores nos diz o seguinte, que nos relata em formato de poesia que naquele período entre, de fato, a morte do Cristo e a ressurreição, Cristo desceu na zona umbralina. Para quê? Para atender, para tentar acalmar Judas. Ele conta, né, nessa passagem para Maria Madalena que Judas estava em estado de loucura e não reconheceu Cristo. Mas ainda assim Cristo permaneceu ali durante os 2 dias que lhe foi permitido, consolando Judas, para até que Judas pudesse adormecer, já num prenúncio talvez das próximas vidas, da vida que continua. Nós sabemos que ela continua, o Espiritismo nos ensina isso. Então essa talvez seja a grande mensagem da Páscoa, a mensagem do perdão, a mensagem do amor incondicional que Cristo teve conosco e que a gente tem que tentar, na medida das nossas fraquezas, replicar no mundo. Amar aos nossos amigos, amar aos nossos familiares em que nós temos afinidade, isso é fácil, isso talvez não vou dizer que não seja digno de Cristo, mas o difícil é a gente amar aqueles que são falhos, aqueles que nos causam o mal, aqueles que de alguma forma nos prejudicam no nosso entendimento. Então, talvez essa seja a grande mensagem que a gente tem que sempre tentar levar na Páscoa e que o Espiritismo nos convida a isso. Agradeço a atenção de vocês e que todos tenhamos uma noite de muita paz e muito amor, sempre sob a tutela do nosso Mestre Jesus. Muito obrigado. Mestre Jesus, mais uma vez te agradecemos por esta oportunidade, por estas palavras do Evangelho. Agradecemos a equipe espiritual aqui presente, que possamos receber os fluidos de refazimento do nosso corpo físico e corpo espiritual. Olhar por todos nós, Mestre, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão passando por momentos de aflição, de desespero, de tristeza. Nos envolva, Mestre, com todo o seu amor, todas as suas bênçãos, nos proteja, nos acompanhe, hoje e sempre. Que seu amor envolva as nossas atividades agora, as nossas tarefas de passe. E desejamos a todos uma ótima Páscoa, cheia de amor, de caridade, de perdão e de agradecimento a Ti, Jesus, por tudo que fez e por tudo que faz para nós. Que assim seja, graças a Deus.